Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, para Manaus e para todos os municípios, o programa Panorama Jurídico. E você pode participar do programa pelos telefones e pelas redes sociais que já estão aí no seu vídeo. Os direitos humanos priorizam a família, a liberdade, igualdade, fraternidade, felicidade, segurança, saúde, educação e outros valores humanos básicos que se relacionam com o direito à família e remetem ao lar, onde eles se concretizam em direitos familiares. A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na Declaração Universal, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Os direitos de família são fundamentais para a eficácia dos direitos humanos. Mas isso leva à pergunta: qual é, no direito de família, o direito humano fundamental de todos os outros direitos de família? A resposta é muito simples: o próprio direito à família. Ao falar de direitos humanos, logo vem à mente o direito à vida, mas não se pode pensar na vida humana sem pensar na família. O direito à vida implica e funda o direito à família como o primeiro na ordem jurídica das entidades familiares, o mais fundamental dos direitos de família. A partir do lar, e principalmente a do direito à família, os direitos familiares só se realizam plenamente se estiverem envolvidos e sustentados pelo afeto. A família, o lar e o teto. A base é o afeto. Lar sem afeto desmorona. Por isso, os direitos ao afeto e ao lar se associam entre si, bem como se ligam aos demais direitos operacionais da família, pelos quais devem ser assegurados em seus vários aspectos: o físico, o social, o econômico, o cultural e o psíquico. O Supremo Tribunal Federal decidiu no dia 10 de maio passado próximo que há equiparação entre companheiro e cônjuge para termos de herança. Abrange também as uniões estáveis de casais LGBTs, que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A decisão do STF tem repercussão geral e serve para todas as disputas em heranças nas diferentes instâncias da justiça no país. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. De segunda a sábado, José Luiz da Atena de frente com a realidade e sempre a serviço do cidadão. Brasil Urgente. Jornalismo inovador, experiente com opinião. Jornal da Band. E a vingança é mais forte que um grande amor? Ezel. De segunda a sábado, 4 da tarde, Brasil Urgente. 7h20 da noite, Jornal da Band. E logo após, Ezel. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E o nosso entrevistado de hoje, com muita honra, é o juiz federal do trabalho, aposentado, jurista
Dr. Aldemiro Rezende Dantas Júnior. Ele é doutor em Direito Civil pela PUC de São Paulo, professor de cursinhos para preparatórios de exames da OAB, de ordem, dentre outros cursos também. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Panorama Jurídico. Eu que agradeço, sempre um prazer enorme estar aqui com você. E eu gostaria de explicar para o nosso público de casa que recentemente o senhor esteve aqui trazendo outros assuntos interessantes, mas é bom esclarecer, como o senhor é expert em direito civil, um civilista renomado dentro do estado do Amazonas, para comentar esse assunto, o programa achou por bem chamá-lo novamente, porque nós não gostamos muito de figurinha repetida, mas o senhor é o senhor, nós não poderíamos deixar de ter uma oportunidade dessa e trazer esse presente para o nosso público de casa. Professor, recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu numa questão sobre a união estável e o casamento. Então, as pessoas que convivem em regime de união estável, elas tinham um problema de questão de herança, partilha dos bens, no caso quando um vinha a faltar ou quando um vinha a óbito. Mas o Supremo decidiu agora que os direitos são iguais para a pessoa casada, para uma união homoafetiva ou uma união estável. Essa união afetiva pode também abranger os casais lésbicas, bissexuais, transexuais, é homoafetiva, né? Eu gostaria que o senhor esclarecesse bem sobre essa decisão, porque são linguagens técnicas, jurídicas, que só um esclarecimento melhor pode trazer uma explicação melhor para o nosso público. Por favor. Pois não. O que acontece é que quando a Constituição, no artigo 226, fala em família, ela fala a família do casamento e a família da união estável, além da família monoparental, né? Um dos pais com os seus filhos. Mas o que acontece? E ela diz assim, a lei deverá facilitar a conversão da união estável em casamento. Isso levou muita gente apressada, inclusive o nosso legislador do Código Civil, a achar assim que o casamento é uma família superior à da união estável. Não é, não existe família de primeira classe, casamento, e de segunda, que é a união estável. Não existe isso. As famílias têm pé de igualdade. A ideia é, quem quiser viver em união estável, família com base na união estável, que hoje é bastante comum, que assim viva. E quem quiser transformar isso em casamento, a lei deve facilitar. Mas as famílias têm mesmo patamar. Mas o que acontece? O legislador do Código Civil fez uma confusão e colocou uma série de vantagens para a família do casamento. Ele claramente trata, né, na redação do Código Civil, a família da união estável como se fosse uma família de segunda categoria. O Supremo finalmente recolocou as coisas no eixo, dizendo, epa, peraí, não é bem assim não. A regra que vale para o casamento deve ser aplicada também na união estável. O Supremo fez isso em relação às sucessões, né? Sucessão em caso de morte. Mas, na verdade, tem vários outros aspectos em que isso aí também pode refletir. Professor, essa decisão ela tem repercussão geral. Eu gostaria que o senhor explicasse, por exemplo, os processos que tramitam em todas as instâncias, em todo o país. Essa decisão ela vai servir como paradigma para que todos sigam esse mesmo rumo. Então, explique melhor como que vai funcionar isso aí, sobre essa questão dessa decisão, como que vai refletir nos outros processos vindouros e os que estão em andamento. O que acontece, na verdade, o Supremo não criou uma norma, né? O Supremo, na verdade, ele disse qual deve ser o sentido, como é que você deve interpretar o Código Civil. Agora, partilhas que já foram feitas por uma questão de estabilidade das relações jurídicas devem assim ficar, né? Mas os processos em andamento, em geral, o Supremo manda suspender. Quando vai analisar um caso que vai servir como paradigma, como referência para os demais, em geral o Supremo manda decidir e a decisão dele deve ser observada. Então, processos em andamento e com muito mais razão os processos futuros deverão seguir esse posicionamento do Supremo, ou seja, regras iguais. Doutor, e o tratamento dos herdeiros na união estável era tão diferente assim? Como é que
eram tratados os herdeiros das Muito. pessoas que apenas viviam uma com a outra? Muito diferente. Se você me permitir, inclusive, eu vou Sim. surpreender nosso amigo telespectador fazendo aqui um desenho claro. que eu já Vai ser deixei ótimo. semi-pronto. Eu estava curioso, estava vendo isso aí. Mas olha só, deixa eu apontar aqui uma coisa, para o nosso amigo entender bem. Eu fiz aqui 2 simulações, tá? Na parte de cima é o casamento, marido e mulher. Na parte de baixo é na união estável, tá? Um homem e uma mulher, ou, né, como você bem observou, podem, eu coloquei uma mulher, Pessoas do mais mesmo tradicional, mas sexo. pessoas do mesmo sexo, né? Na verdade, união estável ou união homoafetiva, tanto faz. Né? Aliás, a decisão do Supremo, é bom que o nosso amigo telespectador saiba, veio exatamente numa união homoafetiva, né? Foi considerada a mesma regra da união estável, por sua vez, equiparada ao casamento. Olha o que acontece. Eu peguei um exemplo aqui com um primo, né? No caso lá real, na verdade, era o pai do companheiro falecido. Mas eu peguei aqui um primo. No casamento, olha só o que acontece. Marido e mulher. Na constância do casamento, olha lá. Antes do casamento, o patrimônio dele, isso no regime mais comum, que é o regime da comunhão parcial. O marido tem o patrimônio dele antes do casamento, mulher tem o patrimônio dela. Na constância do casamento, o patrimônio é comum. Aí esse marido morre. Aqui morreu o marido. Morreu o marido. Olha como fica a divisão. Metade, a mulher tem o patrimônio dela, metade do patrimônio que eles construíram durante o casamento é dela, é dessa mulher, claro, e ela vai ser herdeira. Se só tem um primo, no meu exemplo, é um primo que ela deixou, vai deixar assim um caso mais radical possível. O que acontece? Esse primo está fora. A mulher vai ser a única herdeira, se não tiver. O sujeito morreu sem deixar descendente, nem filho, nem neto, nem bisneto, e nem ascendente, nem pai, nem mãe, só ficou esse primo de parente. A mulher tem o patrimônio dela e ela é herdeira do total do patrimônio do marido, tanto o posterior ao casamento, quanto o patrimônio que ele tinha diante do casamento. Ela é herdeira total. Agora, meu ilustre amigo doutor Eliezer, olha o absurdo que funciona na união estável. A mesma situação. O homem juntou lá os trapos, juntou as escovas de dentes com a mulher, construiu uma união estável, tá? Bom, ele tinha o patrimônio dele, ela tem o patrimônio dela. Olha como é que fica. O patrimônio que eles construíram juntos, esse aqui é dela, tranquilo, isso aqui é dela. É da mulher sozinha, ok. Mas, olha lá, eles têm um primo, o único parente do sujeito que morreu é o primo. Às vezes um primo de quarto grau, que ele nem tinha contato, o sujeito está 20 anos sem ver o cabra que morreu, aí esse primo aparece. Olha o que acontece. Do patrimônio da metade que era do marido, a mulher fica com 1/3, só 1/3. Isso aqui é dela. O resto é do primo. 2/3 é do primo, pertence ao primo. E mais, o patrimônio que o companheiro tinha diante da união estável é todo do primo. Olha a diferença, então, é muito significativa. No casamento, a mulher, a mesma condição, o falecido deixou um primo. No casamento, ela herda todo o patrimônio dele, o primo está fora. Na união estável, ela herda 1/3 do patrimônio dele e apenas do patrimônio que ele construiu na união estável. Os outros 2/3 desse patrimônio da união estável e todo o patrimônio diante da união estável pertence ao primo que às vezes nem conhecia o companheiro. Aí ela passa 40 anos com esse companheiro para ver esse primo chegar e levar praticamente tudo. Isso é um absurdo. Isso é um tratamento que o Código deu como se fosse uma família de segunda categoria. É complexo isso aí, né? Mas infelizmente está no Código, tem que cumprir essa regra, né? Na verdade, não, né? Esse é o problema. Se você me permite, em 2005, eu publiquei um artigo na revista do Instituto Brasileiro de Direito de Família, porque assim, esse dispositivo que manda dar esse tratamento, deixa eu guardar aqui o meu pincel, esse dispositivo do Código Civil, o que manda dar esse tratamento assim, draconiano para a união estável que eu mostrei, é o artigo 1790. Então, já em 2005, eu publiquei um artigo que eu dizia assim, o destino desse artigo 1790 é a lata do lixo, porque ele é inconstitucional. Graças a Deus, o Supremo disse que é assim mesmo. Ou seja, na verdade, apesar de estar na lei, não vai ser aplicada. Vai ser aplicada a mesma norma que rege, que rege a sucessão na hipótese de casamento. Ótimo, ótimo. Professor, esclareça uma coisa. A Constituição Federal de 1988,
ela igualou o casamento à união estável, inclusive sugerindo que a união estável poderia ser convertida em casamento. Por que essa polêmica toda? Essa própria Constituição, que é a nossa lei maior, ela já trouxe esse dispositivo nesse sentido. Pois é como eu falei, o problema é que a Constituição, ela, na minha visão, realmente igualou, e foi o que o Supremo disse agora, mas quando ela disse assim, devendo a lei facilitar a conversão da união estável em casamento. Isso levou muita gente, inclusive o nosso Congresso, ao aprovar o Código Civil, a entender errado. O nosso Congresso e muitos autores interpretaram que a união estável seria uma família de segunda categoria, que se as partes quiserem, elas vão promover para casamento. Não é assim, são famílias do mesmo pé, apenas até por uma questão cultural, por uma questão religiosa, muitos de nós preferem o casamento, mas é a opção do casal. Se o casal não quer casar, a gente conhece várias pessoas assim, eles querem permanecer em união estável, a opção é do casal. As famílias têm o mesmo pé de igualdade perante a lei, não pode tratar o casamento de um modo superior. Professor, de que forma está sendo tratada a sucessão e os alimentos na união homoafetiva? Da mesma forma que, aliás, não só a união homoafetiva, né? Inclusive o casamento, que o Supremo já disse que ele é válido entre pessoas do mesmo sexo. Então, em rigor, agora, parece-me que com essa decisão do Supremo acabou qualquer dúvida. As regras são as mesmas, porque o Supremo ele não se limitou a dizer que para essa sucessão vai funcionar assim. Ele disse que as regras são as mesmas, que as famílias devem ser tratadas de modo igual, ou seja, alimentos serão tratados em pé de igualdade, né? O que acontece? Herdeiros necessários, né? Hoje o Código Civil diz assim, são herdeiros necessários os ascendentes, os descendentes e o cônjuge. Com a decisão do Supremo, a gente entende o cônjuge e o companheiro. Agora, é claro que algumas questões práticas, né, você não tem como deixar de lado. Por exemplo, no casamento é muito fácil você saber a data exata em que ele começou, porque tem o aspecto formal do registro. A união estável, às vezes, existem dúvidas. Qual o momento exato em que ela começou? Quando deixou de ser um namoro? Quando passou? Então, claro que essa questão prática. Mas uma vez identificado que é a união estável, as mesmas regras aplicáveis ao casamento. Professor, tem uma questão também que existe uma interrogação na cabeça de muita gente sobre isso aí. No caso de adoção por um casal de uma união homoafetiva, no caso de uma licença maternidade ou paternidade, esse procedimento ele segue o mesmo rito, acompanha a legislação? Como é que funciona essa parte aí? Assim, a legislação não é explícita a respeito, né? Tem a interpretação do Supremo, mas nós vamos encontrar alguma coisa no artigo 390A, B e C da CLT, não é nem na Constituição. A CLT já prevê que no caso de adoção, né, a mulher que adota, a mulher que adota tem licença maternidade. E aí só que logo em seguida diz assim, se o homem adotar, a mesma coisa. Então, independe de sexo, independe de estado civil. A pessoa solteira, seja mulher, seja homem. A pessoa casada ou em união estável, seja na união estável, digamos assim, tradicional, seja na união homoafetiva. A ideia é a mesma. Agora, claro, né? Se o casal adota, e aí tanto faz se é um casal homoafetivo, se é um casal heteroafetivo, pouco importa. Um deles terá a licença maternidade, se for uma mulher, a mulher tem licença maternidade e o adotante a licença paternidade. No casal homoafetivo é a mesma história. Um deles, e me parece que a escolha é do casal, um deles terá licença maternidade, o outro terá licença paternidade. Perfeito. Professor, nesse caso dessa decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que é o objeto da nossa conversa aqui, o senhor teria condições de exemplificar o caso concreto? Foram 2 casos que foram julgados. Para o público entender melhor como é que foi que surgiu essa decisão, são 2 casos concretos. É o caso de um homem que vivia com outro por 40 anos, teve o caso de uma viúva que havia também tinha que partilhar a herança com 3 irmãos, então dê uma luz aí sobre essa questão. Perfeitamente. Olha lá, primeiro no caso lá do casal homoafetivo, né, que concorria, morreu um dos companheiros e o outro foi concorrer com a mãe do falecido, não é isso? É com a mãe. Sim. O que acontece?
Se fosse na regra da união estável, seria aquilo que eu comentei, o artigo 1790 do nosso Código, seria aquilo que eu comentei há pouco. O patrimônio desse rapaz que morreu, o patrimônio dele anterior à união estável, seria todo da mãe. E o patrimônio dele, quer dizer, de depois da união estável, metade do patrimônio do casal, metade era dele, né? Desse patrimônio dele, de após a união estável, 1/3 seria do companheiro sobrevivente, 2/3 seriam da mãe. Isso não tem sentido, isso não tem pé na cabeça, né? Na regra do casamento, que foi o que o Supremo... E foi assim que foi decidido na primeira instância, né? 1/3 desse companheiro do falecido para o companheiro, não é isso? E o restante para a mãe. No Supremo, o Supremo disse assim, aplica-se a regra do casamento, que está no artigo 1829 do Código Civil. Essa regra do casamento diz assim, o companheiro, o cônjuge, no caso o companheiro, e a mãe recebem cotas iguais, acabou-se, é metade para cada. Se o falecido tivesse deixado pai e mãe, cotas iguais, 1/3 para cada. Como ficou só a mãe, metade para cada, ponto. Agora, envolvendo tanto o patrimônio do falecido depois da união estável, quanto o patrimônio anterior, que o patrimônio anterior, se fosse pela regra que está no Código Civil, o companheiro seria excluído. Inclusive, se me permite, uma vez um rapaz fez uma consulta, um rapaz quando tinha uns 17, 18 anos de idade, ele revelou em casa que ele era homossexual, né? Expulsaram ele de casa, pai e mãe expulsaram, o pai bateu nele e tudo mais. Ele saiu de casa, ficou meio sem rumo por um tempo, e depois de uns 2 anos, conheceu um outro rapaz, passaram a viver em união homoafetiva, estavam há 16 anos juntos. Aí esse rapaz, depois de 16 anos, veio a falecer. Quando ele faleceu, ele construiu um patrimônio, que ele saiu de casa sem nada, construiu um patrimônio, virou empresário, junto com esse companheiro dele. Aí apareceram pai e mãe, não, mas nós somos herdeiros. Isso não é justo. Não tem como, você pode entender como for, mas não há como entender que isso era justo, porque isso é comum, essa história da vida de um monte de gente. Os pais expulsam o sujeito de casa, aí quando ele morre, não, mas o herdeiro sou eu. Peraí, não é assim, né? Não é justo. Não é justo. No caso lá dos irmãos, o que acontece? É o do primo, é como se fosse o primo. Quer dizer, irmão e primo são parentes colaterais. O companheiro morreu. Aí o que acontece? No casamento, a existência de colateral, no caso do irmão, o irmão está fora. O cônjuge afasta o colateral. O cônjuge recebe sozinho, o irmão não recebe nada. Na união estável, foi mandado aplicar outra regra. 1/3 é do companheiro, o resto é dos irmãos. E o Supremo disse, não, pera lá, não é assim. Aplica a regra do casamento. O companheiro recebe tudo, o irmão está de fora. Bem pensado isso aí, porque fica uma situação que difere um pouco da realidade, né? É verdade. Professor, o nosso tempo está terminando, estamos no finzinho. Eu gostaria que o senhor complementasse um pouco essa questão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. No seu ponto de vista, o que poderia realmente abranger mais nessa questão toda? O que o senhor acha que ainda está um pouco obscuro nessa questão da união estável, sobre essas questões patrimoniais, sucessórias? Tem alguma questão que o senhor poderia dar um parecer que poderia ser melhorado? Sim. É que, na verdade, assim, na minha opinião, alguns autores já publicaram, analisando a decisão do Supremo, dizendo que está incompleta, que faltou abranger mais coisa. Na minha visão, não, tá? Embora, de modo genérico, a decisão do Supremo já abrange, como eu comentei, por exemplo, herdeiros necessários. Só para o nosso amigo de casa entender o que é o herdeiro necessário. Herdeiro necessário é aquele que, se ele existir, ele não pode ser afastado. Metade do patrimônio do falecido é destinado para ele. Os herdeiros necessários, segundo o Código Civil, são os descendentes, filho, neto, bisneto, os ascendentes, os pais, os avós, bisavós e o cônjuge. O Código não fala em companheiro. Então, na minha visão, o Código precisa de uma releitura. Embora ele diga o cônjuge, eu vou ler o cônjuge e o companheiro, né? Na questão de quem vai ser o curador, por exemplo, né? Se for interditado, se a própria pessoa que está doente, com algum problema mental, ela mesma pede para ser interditado, porque hoje depende dela querer. Na hora de ser nomeado o curador, o Código prevê
que o curador será o cônjuge, mas não fala no companheiro. Isso não tem sentido. Por que o cônjuge? Porque é quem convive ali direto com a pessoa. É a mesma situação do companheiro, né? E é bom que o nosso amigo em casa entenda assim, não é questão que se queira impor, vai ser união estável, vai ser casamento, cada um escolhe a família que melhor lhe aprouver. O que não é justo é tratar como se uma fosse família de segunda categoria. Ah, perfeito. Professor, eu gostaria que o senhor externasse o seu pensamento sobre a questão da atuação do judiciário no momento, porque se observa que outrora, em tempos atrás, não era tão assim como está sendo hoje. Se observa um Supremo Tribunal Federal investigando o presidente da República, senador da República. Então, são situações que a gente observa que já houve uma modificação muito grande da justiça nesse sentido. Se observa que, por exemplo, um ministro destitui um senador do cargo, um deputado, de repente acontece um fato novo, eles passam a entrevistar um presidente da República. O senhor acha que houve uma modificação no entendimento dos poderes nesses sentidos? Houve uma evolução? A sociedade também está acompanhando mais de perto isso aí? Qual é o seu ponto de vista? Uma pergunta difícil, eu colocar essa saia justa. Desculpa ele não, perguntar sempre assim. isso, sem problema. Porque me veio à mente, eu achei tão interessante, aproveitando aqui a sua presença. Claro. Eu acho assim, doutor Eliezer, que na verdade não há vazio de poder. O poder está aí para ser ocupado, né? Se de um lado ele cede, do outro lado vem a ocupa, não há vazio. O que me parece é que o Supremo cresceu diante do apequenamento dos demais poderes, principalmente o Congresso, né? Esse bando de confusão, hoje a gente vê mais da metade do Congresso sendo investigado, vários já foram punidos, vários perderam cargos. Assim, o que me parece, eu posso ser enganado, mas é que isso apequenou o Congresso. Aí, de repente, você vê também a presidência da República, que tem, assim, tem o ritual, tem, né, dá uma ritualística a ser observada, tem a liturgia do cargo. Você vê o presidente recebe um sujeito em sua casa depois das 10 da noite, sem estar na agenda, ele entra pela porta dos fundos, conversa sobre comprar juízes, subornar procuradores, e o presidente não fala nada. Na minha visão, isso apequena o poder, digamos assim, um dos elementos do poder, no caso o executivo, como já está apequenado o poder legislativo. E o Supremo cresce. Não tem jeito, não tem vazio de poder. Se um recuar, o outro avança. Agora, isso é bom ou é ruim? Isso aí é questão de... Há quem critique esse chamado ativismo judiciário, né, que o Supremo estaria legislando, há quem critique. Eu vejo que isso tem suas vantagens, porque o que não pode é o país parar, ficar estático diante assim, dessa enxurrada de corrupção que a gente está vendo e todo mundo parado olhando. Eu acho há um aspecto positivo. É louvável, né? Eu penso que o judiciário está tomando uma posição, fazendo a parte dele. Isso é muito legal. Eu entendo que sim. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, mas deixamos ainda um pouquinho de espaço para o senhor fazer suas considerações finais. O senhor pode falar alguma coisa que o senhor acha que é interessante ainda falar para o público de casa, complementar o assunto que a gente tratou aqui, ou mais alguma coisa? O espaço é todo seu, fique à vontade. Muito obrigado. Essa questão, voltando ao tema inicial, essa questão da igualdade entre a união estável e o casamento e a igualdade de direitos da união estável com a união homoafetiva é um assunto que me é muito caro, porque antes de eu ir para o mestrado em São Paulo, eu já pensava em escrever alguma coisinha sobre isso, como acabei escrevendo realmente, né? Porque assim, como eu disse há pouco, a ideia, o conceito de família mudou, né? Aquela ideia que havia antes da Constituição de que a família poderia ser definida na lei, não existe mais. A família é um fato social, a lei regulamenta, mas a família ocorre na sociedade. E cada um escolhe como se adequar na Constituição. Lá da Constituição, os artigos 226 e 227 permitem que se tire o seguinte conceito: família é o local para desenvolver a personalidade do ser humano. É o local onde o ser humano busca as condições de ser feliz. E o que é essa família? Fica caso a caso, eu não tenho uma receita de bolo, né? A família pode ser o pai com seus filhos, perfeito. A família pode ser só o pai, só o marido e mulher, só o companheiro é o companheiro, só a companheira é a companheira. Ou seja, cada caso é um caso. O que importa é, se nessa família há um ambiente que propicia desenvolvimento de personalidade,
há um ambiente que propicia a formação e a felicidade, isso é família e nós devemos respeitar. Não se vai impor a ninguém que vive união estável, que case, que tenha união com pessoas do mesmo sexo. Não é isso, a ideia não é impor a ninguém. A ideia apenas é aprender que há diferenças e respeitar essas diferenças. Ótimo, é bom que a gente abra uma discussão assim, porque sem preconceitos, que a sociedade ainda tem muitos preconceitos com relação à questão homoafetiva e tal, mas é bom que a gente vai tirando isso daí, esses preconceitos, que são importantes, né? Professor, mais uma vez, agradecemos muito a sua presença e o programa de hoje fica por aqui. Agradecemos toda a atenção de todos que participaram pelas redes sociais, pelos telefones. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa.